Você sabe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mensageiro de hoje, Pastor Davidson. Bom dia, irmãos. Você pode se assentar. É bom demais a gente estar aqui. Poder ver as nossas crianças aqui, né, dirigindo, dançando para o Senhor, louvando ao Senhor. Como é bom nesse mês de outubro que a gente lembra das crianças, a gente poder ter aqui as crianças celebrando conosco, sempre ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Nesse domingo, que é um domingo especial, primeiro domingo do mês, esse domingo que o país inteiro para ir para a escolha. Obrigado, irmão Walter. Obrigado. Escolha aí dos dirigentes das cidades, que nós hoje possamos exercer o nosso direito de cidadania com sabedoria, na direção do Espírito Santo de Deus, para as escolhas que nós vamos fazer. Mas é bom estar aqui e agradecer a Deus por tudo. Sexta-feira a gente teve um tempo incrível ali no shopping, não é? Não somente o filme, mas quando a gente saiu andando ali pelos corredores e cantando, porque Ele vive e posso crer no amanhã. As pessoas paravam, saíam das lojas, quem estava nos restaurantes começavam também a olhar o que estava acontecendo. Muitas pessoas conheciam o hino e começavam a cantar. Foi um momento ali muito especial de ouvir o eco da população ali cantando com a gente, hino de louvor ao Senhor no shopping de Nova Iguaçu. Uma bênção viver esse momento. Ontem, Geração Eleita, e hoje a gente está aqui reunido mais uma vez para celebrar ao Senhor. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro escreve essas cartas, 1ª e 2ª Pedro, a igreja que sofria pressão. Igreja do primeiro século, nossos irmãos em Cristo. Pedro não escreve a uma igreja específica, mas à igreja do Senhor naquele tempo, aos nossos irmãos daquele tempo. E Pedro, ele quer destacar nessa carta, na sua primeira carta, duas coisas que são muito importantes para mim e para você, para a nossa vida cristã. Primeiro, Pedro nos ensina sobre tudo que Jesus realizou por meio do seu sofrimento imerecido ali na cruz, para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Pedro fala sobre isso. E Pedro também nos ensina sobre o que tudo isso significa para a minha vida e para a sua vida como seguidores de Jesus. Pedro começa a ensinar a essa igreja e para mim e para você também, que nós vamos sim viver pressões, perseguições como nossos irmãos viviam, acusações imerecidas muitas vezes, mas o Senhor estará sempre conosco. Ele sempre estará ao nosso lado. Pedro, ele escreve para um povo que vivia um tempo que só pelo fato de se declarar seguidor de Jesus já era motivo suficiente para sofrer perseguições, sofrer retaliações. Nossos jovens e adolescentes hoje, quando se apresentam como jovens cristãos nas fileiras das escolas, das universidades, muita gente começa a rir deles, começa então ali a duvidar da sua fidelidade, tu começa ali a tentar preparar armadilhas para que eles desistam de uma vida de fidelidade a Deus, e essa pressão está na vida também dos adultos, né? A perseguição naquele tempo se espalhava muito rápido. Se espalhava rápido pelos judeus que não queriam reconhecer os cristãos como detentores de uma fé verdadeira, mas de uma corrente de heresia daquele tempo. Perseguição pelo Império Romano, que queria que somente o imperador fosse adorado como Deus.
E os cristãos ensinavam que não, que o único Deus é o Senhor Jesus, e eles começavam a viver então sobre perseguição. E aí então entender que todo esse sofrimento e perseguição deveria ser enfrentado com alegria e gratidão. É nesse contexto que Pedro escreve a carta, a primeira carta e a segunda carta. E a partir do versículo 13, depois que Pedro fala sobre o louvor a Deus por essa esperança viva, então 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 16, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta, esse é um texto que nos ensina uma forma de viver segundo a vontade de Deus, uma forma de viver em santidade, crescendo em fidelidade a Deus a cada momento da nossa vida. O apóstolo Pedro, ele quer nos encorajar a uma vida firme na graça de Deus. Quando lá no capítulo 5 ele fala por que ele escreveu essa carta, capítulo 5, versículo 12, Pedro diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente para encorajar e testemunhar que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Deus, Ele é a força, como nós cantamos aqui, que nós precisamos para permanecer firmes na fé. Mesmo quando riem de nós, mesmo quando não acreditam na nossa fidelidade ao Senhor. Pedro, ele começa esse livro falando sobre a esperança em Cristo Jesus, o Messias que foi anunciado pelos profetas e agora pregado pelos apóstolos, porque no tempo dos profetas Jesus era apenas uma promessa, a promessa do Messias Salvador. Agora aqui, no tempo dos apóstolos, Jesus já é uma realidade. Ele já tinha nascido, ele já tinha morrido na cruz, ressuscitado, salvo muitas vidas, e agora ele já estava novamente assentado no trono, e os apóstolos pregavam sobre o que haviam vivido diante do Senhor. E eu e você devemos viver firmes nesse mundo que nos desafia em todo o tempo a viver uma vida longe da vontade de Deus, uma vida de desobediência muitas vezes, uma vida com princípios às vezes distorcidos do que Deus ele tem para mim e para você. Nosso Deus nunca mudou e Ele nunca mudará. Nós cantamos sobre esse Deus imutável. Nós adoramos esse Deus que não muda. E Deus, ele não muda em vários aspectos. O primeiro aspecto que Deus não muda é no seu amor. Ele ama a mim e a você. Ele nos amou de maneira incondicional. E por nos amar, Ele enviou Jesus Cristo para morrer, pagar pelos nossos pecados, nos perdoar de todas as nossas transgressões e nos dar uma oportunidade de começar de novo. Deus, ele não muda na sua santidade. Ele sempre será santo, puro. Ele não tem intimidade com o que é treva, com o que é escuridão, com o que é pecado, com o que é mal. Porque Deus, ele é santo, ele é puro. Deus não muda na sua bondade. Deus, ele é perfeitamente bom. E às vezes, quando nós enfrentamos lutas, não conseguimos identificar como pode Deus ser bom e eu enfrentando lutas. Isso não significa bondade de Deus, não tem nada a ver com uma vida fácil. A bondade de Deus tem a ver com a sua presença santa na nossa vida nos dias de dificuldades. Ele nunca nos abandona. E Ele é bom mesmo quando estamos chorando, porque Ele está ao nosso lado para enxugar as nossas lágrimas e nos dar esperança. Deus, ele não muda na sua generosidade. Por isso Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Deus, ele é imutável. E porque é um Deus imutável, perfeito, perfeitamente bom, generoso, amoroso, santo e puro, Ele espera que eu e você nos aproximemos cada vez mais dEle e sejamos cada vez mais assim,
vivendo firmes nele, firmes em santidade, em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. E é isso que Pedro, quando relembra primeiramente o povo sobre a esperança viva que é Jesus, ele começa a falar nesse texto onde ele nos exorta à santidade. E para viver crescendo em fidelidade a Deus, em primeiro lugar, eu preciso ter a minha mente preparada. Pedro diz assim no versículo 13: portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. A minha mente e a sua mente precisam estar preparadas para que eu e você estejamos prontos para responder a qualquer pessoa sobre a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Nós vivemos um tempo hoje que estamos cercados de ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus, ideologias que não surgiram de uma hora para outra, mas que estrategicamente foram sendo inseridas no nosso dia a dia, a fim de que pudéssemos absorvê-las gradativamente. Ao invés de nos jogarem em uma panela de água fervendo, nos colocam na água a temperatura natural, acendem o fogo e essa água vai aquecendo gradativamente para que eu e você possamos fazer pequenas concessões ao longo da nossa vida. E assim nos afastemos gradativamente do propósito de Deus. É assim que a ideologia começou e hoje se defende a ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero é completamente contrária à palavra de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. E é somente assim. Hoje tentam incluir até no hino nacional uma linguagem neutra, desrespeitando todos os princípios até do nosso idioma. Quando nós nos referimos, e a regra do português, quando você se refere a uma profissão, a médicos e médicas, e aí você então diz lá todos os médicos, aí então o termo masculino se torna ali, naquele momento, englobando o feminino também. Aí agora nós somos obrigados a falar médicos e médicas, pastores e pastoras, engenheiros e engenheiras, mas a regra do nosso idioma é assim. Então me corrijam os professores, se não, quando você está incluindo homens e mulheres, você usa ali o masculino incluindo a todos. Mas agora precisa e tem que colocar o neutro. São ideologias. São ideologias que vão nos cercando todo o tempo. Pilares da nossa fé e pilares da sociedade, como uma família constituída por um homem e uma mulher, por marido e esposa, por pai e mãe. As escolas agora já não querem mais celebrar o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Querem celebrar em maio e em agosto o Dia da Família. Mas isso começou lá atrás, há décadas atrás. Nós vivemos esse momento. Eu sou de um tempo que todos os dias nós formávamos na escola, cantávamos o hino nacional, enquanto a bandeira do Brasil era hasteada, com toda a reverência. Esse era um tempo lindo. Um dia desse eu estive numa solenidade de uma das forças Armadas e nem o hino nacional foi cantado. Era a entrega da mais alta medalha que aquela força concedia a homenageados, e o hino nacional não foi cantado. E eu senti, Então, aquele princípio de família, de pátria, aquele princípio de fidelidade, de santidade, isso foi deixado de lado. Família não é mais ou menos assim. Família agora não é mais para sempre, ela é descartável. A gente vive um tempo dos relacionamentos líquidos que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman fala. São os relacionamentos líquidos, descartáveis, fluidos. As amizades hoje são superficiais. A gente vive esse tempo de ideologia, que ao defender o direito da mulher sobre o corpo, se dá a ela o direito de abortar e cometer um homicídio de um ser humano, se defendendo isso como a autonomia da mulher, como ela pode fazer tudo com o corpo dela, só que o feto não é corpo dela, é um outro ser.
Mas essa ideologia foi sendo colocada ao longo do tempo para ser aceitável. Algo que era completamente rejeitado e condenado passa a ser aceitável e depois começa a ser quase que obrigatório. Vivemos esse tempo de ideologias que vão aí contaminando a sociedade e, infelizmente, contaminou o seio da igreja do Senhor Jesus. E assim, então, a teoria do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Seu pastor está pregando sobre a Bíblia é um livro de 2000 anos atrás, está atrasado esse livro. Ele precisa ser atualizado. E alguns, até falsos profetas desse tempo, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E com isso arrastam para o inferno um monte de gente que, na verdade, gostariam de descobrir o caminho a Deus. É por conta desse contexto. Hoje tentam colocar por aí uma dúvida sobre a existência de Deus. Será que Deus existe? Será que Ele realmente criou os céus e a terra e todo o universo? Será que Ele é realmente Deus? Se Ele está no controle de tudo, por que coisas mais acontecem? E assim tentam semear a semente da dúvida na nossa fé. Esse é o contexto que nós vivemos. Todos nós recebemos convites para prazeres passageiros, prazeres que atraem os olhos do ser humano. A nossa natureza humana é assim, e o inimigo prepara várias armadilhas para que nos distanciemos da vontade de Deus. Alguns prometem um relacionamento com Deus que leva as pessoas a uma prosperidade material. Outro equívoco. Você pode prosperar materialmente, sim, não é pecado algum, mas isso não está condicionado ao seu relacionamento com Deus. Porque Deus, ele está preocupado com aquilo que é imperecível, aquilo que não pode ser roubado nem tirado, o espiritual e eterno, não o material. E sim, Ele nos abençoa materialmente, sim, não há pecado nenhum em sermos abençoados materialmente, desde que a sede da riqueza, da prosperidade material não tome o lugar de Deus no nosso coração. As coisas não podem tomar o trono da nossa vida. A ganância domina o coração do ser humano para conquistar coisas materiais, a fim de que ele cresça, a fim de que ele fortaleça e dessa forma tome o lugar de Deus. A ganância é quando o indivíduo quer a qualquer custo prosperar, crescer social, material, financeiramente. Não há problema nenhum nisso, desde que não se tome o lugar de Deus. Nesse contexto que nós vivemos, dessa prosperidade dada por Deus, que significa que quando você está enfrentando problemas é porque você está mal com Deus. E isso não tem base bíblica. Não tem nenhuma base bíblica, é uma mentira, mas tem arrastado muita gente. É nesse contexto de uma mídia que invade os nossos lares e as nossas vidas, através das TVs, dos aparelhos de celular, nos ensinando coisas adversas à palavra de Deus, que eu e você devemos ter a nossa mente preparada. Mente preparada para defender a nossa fé. Mente preparada para testemunhar da nossa fidelidade diante do Senhor. Mente preparada para dizer não aos convites que nos tentam ceder gradativamente a valores contrários à palavra de Deus. Os salvos em Jesus Cristo, eu e você, devemos viver em santidade e para isso devemos ter a nossa mente preparada diante do Senhor, para responder, para viver de modo digno dessa salvação, para viver de uma maneira que eu e você possamos ali, então, testemunhar que Cristo de verdade faz diferença na nossa vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não dá para dizer que houve uma experiência de salvação em Cristo Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, falando as mesmas palavras. Para isso é necessário ter uma mente preparada. Talvez na sua versão esteja assim, cingindo o vosso entendimento. Sim, porque a expressão que Pedro usa aqui, anasomia os fis dianoia. Essa é uma expressão que Pedro usa
no grego, que está diretamente ligada a uma prática que os homens tinham, que era necessária para o homem ter no momento em que ele precisava ser ágil e rápido. Naquele tempo, os homens usavam vestidões, roupões, não era calça comprida como a gente veste hoje. Só que esses roupões, eles tiravam a agilidade do homem. E quando ele precisava correr ou fazer algo com mais agilidade, ele cingia as suas vestes. Ele amarrava as suas vestes, ele recolhia um pouco mais para ela ficar ali e dar a ele mais mobilidade. Pedro usa esse mesmo termo para a nossa mente, para o nosso entendimento. Não é para deixar a mente solta por aí, deixar a mente aberta para receber qualquer tipo de influência, mas é para que a mente esteja preparada, mantendo o pensamento firme, amarrado, unido a Cristo Jesus, mesmo em meio a uma sociedade mundana que tenta nos pressionar para nos afastar de Deus. Ah, Deus, Ele perdoa. Claro que Ele perdoa, mas isso não significa que eu vou viver repetidamente desobedecendo ao Senhor, porque sei que Ele vai me perdoar. Ter, então, o entendimento cingido, ou a mente preparada, não na tradução que a gente gosta de usar, é pensar biblicamente, é pensar nos valores da palavra de Deus e não nos valores dessa sociedade. É estar preparado para defender a nossa fé quando nos perguntarem. É ter domínio próprio para resistir e reagir com sabedoria diante das pressões que nós recebemos. Ter a mente, então, ali preparada diante de Deus, é não permitir que a nossa mente seja controlada por outras coisas externas, mas sim pelo Espírito Santo que habita em nós. Muitas coisas externas hoje controlam a mente das pessoas. Uma delas, jogos aí nos celulares. Esses videogames, a gente viu no filme A Forja, o menino lá, o jovem, ele teve que abrir mão de algo que dominava o seu tempo. E ele era um exímio jogador. E quando Deus vira e diz, é isso, ele diz, Senhor, e ele joga aquele videogame para doar. Quando ele se liberta daquilo ali. Coisas que podem dominar a nossa mente, um vício. E o vício aqui não são apenas as drogas ilícitas, não é apenas o álcool, não é o jogo somente, pessoas dominadas pelo consumo da pornografia, pelo consumo de literaturas não dignas, que vão ali trazendo esgoto para a nossa mente, vão trazendo o pior da sociedade, vão consumindo o nosso tempo. Quanto tempo? E aí é uma pergunta para você, não precisa me responder. Você investe mais tempo na Bíblia do que você investe nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no X. O X agora está meio bloqueado, meio que não voltou, mas você tem mais tempo de oração e leitura da Bíblia do que nesse dispositivo aqui, porque isso aqui é pequenininho e cabe no bolso, no nosso bolso, mas pode dominar toda a nossa vida. Se você não vigiar com isso aqui, ele consome as suas 24 horas do dia. E aí a palavra de Deus, viva e eficaz, fica para depois. A vida de oração fica para depois. Estar com a mente preparada é buscar essa intimidade com o Senhor, através da leitura da Bíblia, através de um tempo de oração. E aí, se sobrar um tempo, você vai lá, pastor, mas ninguém de fé precisa de um lazer. Sim, mas tem que ter um limite. Determina um tempo. Estou dizendo para você não jogar, é só não deixar o jogo. Não estou dizendo para você não ter rede social, é só você não ficar o dia todo nela. Às vezes as pessoas mandam negócio lá, direct, para mim no Instagram. Ixi, Jesus volta, eu não te respondo, porque eu não fico olhando lá aquele negócio. Às vezes, quando o Lacerda faz uma publicação, para eu ser cooperador ali, faz um collab, ele vai e diz, pastor, fiz um collab, entra lá. Porque senão eu não vou ver que esse negócio está lá para eu participar junto. Eu não fico na rede social o tempo inteiro ali. Não é? Quer falar comigo, liga para a Flávia. Vai ser facinho de você conseguir ali falar comigo. Não é? Porque eu não fico nas redes sociais tanto tempo assim. Porque é outra prioridade. Ter a mente preparada
é diante de todas as pressões que o mundo faz sobre a minha vida, eu estar ali com o meu pensamento focado no Senhor Jesus. Eu estar ali com o meu conhecimento atado, cingido, amarrado a Cristo Jesus. É ter essa intimidade com Ele. Porque quando eu vivo assim, eu estou preparado para vencer as tentações. Eu estou preparado para resistir às pressões de amigos e colegas que tentam me oferecer coisas que vão me afastar de Deus. Eu fico preparado para testemunhar fielmente do que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu tenho a minha mente preparada, eu estou preparado para fazer as escolhas certas. Quando eu tenho a minha mente preparada, eu tenho então ali o discernimento espiritual que eu necessito para identificar uma armadilha do mal, preparada para a minha queda. Uma vida fiel a Deus está sempre preparada para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Eu e você não estamos preparados para enfrentar isso sozinhos, em nós mesmos. Por isso nós cantamos aqui: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. A declaração dessa canção, ela é totalmente bíblica. Jesus, ele se apresenta como a rocha fiel, e ele diz: se você é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, bateu contra ela os ventos, as tempestades, os rios transbordaram e ela não caiu. É esse o fundamento dessa letra. Senhor, tu és o fundamento da minha vida. Senhor, eu vou construir em ti e não vou ser abalado. Isso é ter mente preparada diante do Senhor. Porque nós só podemos vencer as artimanhas do mal se estivermos com a nossa mente preparada pelo Espírito Santo de Deus. É importante viver dessa forma. Para crescer em fidelidade, nós devemos ser testemunhas fiéis do amor e da graça de Deus. E é a nossa conduta no dia a dia. É a sua conduta lá no seu namoro. É a sua conduta no seu noivado, no seu casamento. É a sua conduta dentro de casa com a sua família. É a sua conduta onde você estuda, onde você trabalha. É a escolha que você vai fazer da sua vida, para que, então, você demonstre quem é que está reinando na sua vida e na minha vida. A sociedade, ela precisa observar o testemunho de um povo fiel a Deus, para que ela entenda que viver para Deus não é algo chato, não é algo ruim, não é algo limitado. Viver para Deus é maravilhoso. Viver para Deus é entregar toda a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso e saber que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos dar a verdadeira alegria. Enquanto parece que uma galera está curtindo a vida, ela está só desperdiçando a vida. Mas que coisa linda a gente ver hoje aqui pela manhã as crianças. As crianças aqui dirigindo o culto, fazendo coreografia, nesse sentido de crescer adorando e servindo a Deus com prazer. Elas precisam aprender conosco, os adultos, que há um prazer incrível, imensurável em servir a Deus. Mas se quando chega domingo pela manhã, a gente acorda assim: estou cansado, não vou para a igreja não. Seu filho vai aprender que para a igreja não é legal. Se você vem para cá assim, ó, a gente tem que acordar e fazer como o salmista: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque servir a Deus é bom, viver em intimidade com Deus é maravilhoso. Nós precisamos ter a nossa mente preparada, nosso conhecimento cingido, amarrado ao Senhor Jesus, para vivermos crescendo em fidelidade. Para crescer em fidelidade a Deus, em segundo lugar, eu e você precisamos estar em alerta. Diz o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas. Ou talvez na sua Bíblia, na sua versão, esteja assim: sede sóbrios. Ô pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Estar alerta com ser sóbrio. A expressão usada por Pedro aqui é uma expressão que significa estar no pleno domínio da sua capacidade.
Você está ali com o seu pensamento atento. Uma pessoa embriagada que não está sóbria, ela está confusa. Ela não fala coisa com coisa. Você já teve a oportunidade de estar perto de alguém embriagado? A pessoa embriagada, ela não consegue ficar em pé. Antigamente, na hora que a polícia, antes do bafômetro, quando a polícia queria ver se o motorista estava bom ou não, dizia assim, faz o 4, e o cara tinha que ficar assim, ó. Se o cara começasse, opa, tem alguma coisa errada. Né, Toninho? Parava o caminhão e dizia, desce aí, motorista, desce aí, condutor, piloto, faz aí, faz o 4. A pessoa que não está sóbria, ela não tem equilíbrio. A pessoa que ela não está sóbria, ela fala um monte de besteira porque ela perde o controle da língua, perde o controle do raciocínio. A pessoa, quando não está sóbria, o ladrão pode chegar e vai roubar com facilidade, porque ela está ali, ó, ela não consegue se defender. É isso que Pedro está dizendo. Na sua versão, talvez seja sóbrio, na minha versão, esteja alerta. Opa, fica atento, querido. Abre o teu olho. Porque o inimigo, como diz Tiago, ele está bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. E eu e você devemos estar em alerta o tempo inteiro. Eu e você precisamos estar aqui com a nossa mente ali atada ao Senhor Jesus, preparada pelo Senhor Jesus, preparada pelo Espírito Santo de Deus, e devemos estar em alerta porque existem armadilhas. Todos os dias o inimigo prepara armadilhas para a minha queda e para a sua queda. E se eu e você não estivermos em alerta, vamos cair, vamos escorregar. Vivemos um tempo de muitos enganos por aí. Vivemos um tempo de muitas falácias por aí, de muitas tentações ao nosso redor. E eu e você devemos estar atentos, porque uma pequena distração, um segundo de distração é suficiente para uma tragédia, para uma destruição. O próprio Senhor Jesus estava com seus discípulos e ele vira para aqueles discípulos e diz assim, vigiem e orem, para não caírem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne... A carne é fraca. Devemos estar em alerta em todo o tempo. Devemos estar em alerta contra as ciladas do mal. Devemos estar alerta contra as aparências do mal. Às vezes você não está fazendo nada de errado, mas parece que está. É a aparência do mal. Quando eu dava aula no seminário, e o pessoal aqui sabe, o seminário fica lá numa colina. No primeiro dia de aula, eu combinava algumas coisas com os alunos, e uma coisa que eu combinava com as alunas é, olha, querido, se eu estiver subindo de carro, e você estiver subindo a pé sozinha, eu não vou te dar carona. Não é porque eu sou mal educado, e eu não estou nem aí porque você está aí no maior sufoco subindo essa colina a pé, é que eu não vou chegar lá em cima na colina, sozinho, com uma mulher no meu carro que não seja minha esposa. Não vou chegar com uma aluna no meu carro sozinho. Mas se tiver um monte, vai entrar todo mundo. Mas sozinho não, porque eu preciso estar atento à aparência do mal. A gente precisa estar alerta para não dar mau testemunho, mesmo não fazendo nada errado. Às vezes uma boa intenção, eu vou dar uma carona para uma aluna, vou dar uma carona para uma colega de trabalho, uma pessoa do outro sexo, vou ficar sozinho, daqui de Belford Roxo até o centro da cidade, 3 horas de engarrafamento, sozinho com uma pessoa de outro sexo dentro do meu carro, não dá bom. É a primeira aparência do mal, e pode ser a brecha do inimigo para colocar na sua vida uma infidelidade conjugal. Começa daí. A armadilha do inimigo, o inimigo ele é sorrateiro, ele pega uma brechinha, ele pega uma carência nossa, uma necessidade nossa. Acho que isso aqui está falhando, né? Troca. Ele vai pegando ali uma carência nossa para preparar uma armadilha para a nossa queda. Eu e você devemos estar muito atentos a essas armadilhas. Devemos estar alertas, porque o inimigo, ele não brinca de ser nosso inimigo. Ele prepara armadilhas para a nossa queda. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir as nossas famílias. Ele quer destruir a nossa felicidade. Ele quer destruir a nossa imagem de um povo que vive em fidelidade a Deus. Então, é importante estar alerta contra a aparência do mal,
contra as ciladas do mal, contra a possibilidade de mau testemunho. Tem que estar alerta contra a primeira concessão. É aquela primeira vez que você cede. Porque alguém vira e diz, tem nada a ver. Tem nada a ver. Há muitos anos atrás, tinha uma jovem aqui na igreja, líder conselheira de mensageiras, muito integrada. E aí ela veio uma vez e disse assim, pastor, estou namorando. Ah, que bom, glória a Deus. De que igreja o menino é? Não, não é de igreja nenhuma. Ele não é crente, não. Falei, é verdade, não é crente, não? Não. Mas gosta do evangelho? É, de vez em quando ele vai vir à igreja aqui comigo. Falei, vai dar ruim. Toma cuidado. Não, ele trabalha muito, sei o que, ó. Daqui a pouco ele vai te chamar para ir para o cinema, exatamente na hora do culto. Não, pastor, ele sabe, eu sou conselheira de mensageiro, crente fiel, sei o que, não vai fazer isso comigo. Aí passa um domingo, 2 domingos, cadê a fulaninha? Foi para o cinema com a namorada. Aí encontrei nos corredores, foi para o cinema e tal, né? Porque é o único dia que ele tem para descanso. Eu falei, eu te falei que isso ia acontecer. Ele não vai te respeitar, daqui a pouco ele vai querer transar com você. Que isso, pastor? De jeito nenhum. Meses depois, o que acontece? Ela aparece grávida. Casou. Hoje está no mundo. A primeira concessão é tudo que o inimigo precisa para começar a destruir a minha vida e a sua vida com Deus. É por isso que Pedro está dizendo, fica atento, fica alerta. Não abre exceção, não. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então é assim. Ó, está de acordo com a palavra de Deus? Não, não está. Então, peraí, não vou não. Ah, pastor, só está sendo radical. Não, é a Bíblia. É a Bíblia. Porque a gente começa a fazer algumas concessões e aí, então, o inimigo vai aproveitando aquilo, ele vai minando a nossa intimidade com Deus. Ele vai substituindo. Não era para substituir, mas às vezes a gente permite que uma alegria com alguma coisa material do mundo de agora substitua a nossa alegria com Deus. Então nós temos que estar alerta sim para a primeira concessão. Porque a gente bota uma vírgulazinha onde Deus botou um ponto final, e aí o negócio dá ruim. Aí lá na frente a gente vai ver e se machuca. E aí a gente vai perceber que a gente se machucou porque a gente fez uma escolha que não estava alinhada com a palavra de Deus. Simples assim. A gente tem que estar alerta para as tentações que o inimigo prepara. A gente tem que estar alerta contra a soberba e o orgulho. Ah, eu sou um crente fiel. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia, ó. Estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, é o primeiro passo para eu cair. Porque eu paro de vigiar. Porque eu paro de ficar atento. Eu preciso tomar cuidado e estar atento. Pedro ele diz, estejam alertas. Eu e você precisamos estar alertas o tempo inteiro. O inimigo ele começa ali, ó, a arquitetar formas de nos afastar do Senhor. Para viver crescendo em fidelidade ao Senhor, em terceiro lugar, eu preciso colocar a minha esperança na graça de Deus. Olha o que Pedro diz, ainda no versículo 13, não é? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a nossa esperança, a maravilhosa graça de Deus. Uma graça infalível, uma graça que está disponível para todo ser humano, uma graça poderosa. A salvação ela começa pela graça e permanece pela graça, porque é pela graça que Deus continua presente na nossa vida, todo dia na nossa vida ali. A minha esperança, a sua esperança está na graça de Deus, na maravilhosa graça do Senhor, uma esperança que não está baseada em coisas, mas está baseada no próprio Senhor Jesus. Essa graça que o apóstolo Paulo refere-se a ela como o motivo de sermos salvos. A graça, ela é a manifestação de Deus, que nos dá algo que nós não merecemos. Por isso ele diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É pela graça.
E essa graça maravilhosa, então, é a base da nossa esperança. E quando Paulo, escrevendo essa carta ali aos Efésios, ele fala sobre a salvação pela graça por meio da fé, ele diz: porque isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. Colocar a esperança na graça de Deus significa confiar nesse Deus que nos salva e que Ele nos mantém forte em todo o tempo. Quando Paulo reclama com Deus lá do espinho na carne, Deus vira para Paulo e diz assim: ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É assim, na fraqueza. Então eu e você precisamos ali ter a nossa vida baseada na graça de Deus, porque Ele está pronto para concluir a obra que Ele já começou na nossa vida. Colocar a nossa esperança na graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para nos fortalecer, para nos manter firmes no Senhor em cada momento e nos levar ao crescimento com Ele. Para eu crescer firme na graça, em quarto lugar, eu preciso ser um filho obediente ao Senhor. Está aqui o que ele diz no versículo 14: como filhos obedientes. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos do passado, quando viviam na ignorância. Filhos obedientes, que não absorvem mais o padrão desse mundo. O padrão desse mundo ficou no passado. É isso que Pedro está dizendo. Vocês viviam dessa forma, pensavam dessa forma, falavam dessa forma outrora. Palavra outrora, no passado. Agora não, ali vocês eram ignorantes, vocês não conheciam. Todos os dias, quando eu e você acordamos, nós temos escolhas para fazer. Ou vamos obedecer aos propósitos de Deus, nas escolhas que faremos, ou vamos desobedecer ao Senhor. Não tem meio termo, em tudo será assim. Na roupa que a gente veste, nas palavras que a gente fala, a maneira que a gente reage, a maneira que a gente age diante das coisas, é assim. A decisão, ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo a Deus. Ou eu sigo a palavra de Deus, ou não. A obediência a Deus é um ato de amor. A obediência de um filho, a um pai, a uma mãe, é um ato de amor. Mesmo quando a gente não quer obedecer ao pai e à mãe. A gente quer fazer uma coisa diferente, mas por amar, a gente obedece. No relacionamento com Deus, nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, ao padrão de outrora. Qual é esse padrão de outrora? Um padrão baseado na mentira. É um padrão baseado no egoísmo, numa promiscuidade que está aí, numa ganância, numa avareza. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É esse egoísmo que faz a gente não se importar com o sofrimento dos outros. O padrão desse mundo é essa violência que está aí. Que vidas são ceifadas por um celular, por coisas materiais, ou às vezes até por uma vaga numa Câmara de Vereadores ou numa prefeitura, nos dias de hoje. Quantos candidatos foram aí assassinados ou sofreram tentativa de homicídio nesse período de campanha eleitoral? Por quê? Porque uma vida humana não é mais importante do que um cargo no poder, ou do que uma coisa a ser conquistada. É esse o princípio que a gente vive nessa sociedade. E o que a palavra de Deus está dizendo é que, como filhos obedientes ao Senhor, eu não me amoldo ao padrão desse mundo. Aqui está um paralelo com o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, onde ele fala de uma mente renovada, de irmãos que se entregam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não amoldando a sua vida ao padrão do mundo. É para a gente viver diferente, irmãos. Não é para a gente absorver o padrão do mundo, é para a gente influenciar a sociedade. A gente influencia a sociedade com a nossa forma de viver. O discurso, aquilo que a gente prega, tem que ser coerente com a vida, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. Nós somos exortados, como filhos amados de Deus, a viver em obediência ao Senhor. Para terminar, essa vida que fica aí, é uma vida que cresce em fidelidade, é uma vida
que vive em santidade. Pedro, encerrando esse texto, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Viver em santidade é consagrar tudo a Deus. É consagrar tudo que nós somos a Deus. Santidade, uma pessoa santa, é alguém separado para Deus. Às vezes, a conotação do tempo de hoje, quando a gente diz assim: tu não é santo não, né? A gente fala assim, um santo como sinônimo de perfeição, não é. A palavra santo significa aquilo que é consagrado a Deus, que é separado para Deus. E é assim que eu e você devemos viver. Caímos muitas vezes, mas somos aqueles que são separados para o Senhor, que consagramos ao Senhor a nossa mente, consagramos ao Senhor os nossos pensamentos, nossos sentimentos, consagramos ao Senhor as ações de nossas mãos, consagramos ao Senhor os lugares aonde vamos, então os passos dos nossos pés, consagramos ao Senhor o nosso olhar, especialmente os homens aqui. O pastor Billy Graham costumava dizer assim: o primeiro olhar é acidente, o segundo é cobiça, falando para os homens. Cobiçar o corpo de uma mulher que não é a sua esposa. O primeiro olhar é um acidente, você está andando na rua e cruza com uma pessoa, uma mulher, mas quando você olha de novo, ali já está a cobiça. Jesus diz: o adultério não é só quando se consolida lá, desejou no seu coração, já adulterou. Então é preciso ter uma vida santa. Pede: Senhor, controla meus olhos, controla meus pensamentos, meus sentimentos. Viver em santidade é consagrar tudo ao Senhor. O nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso tocar, o nosso viver. É consagrar toda a vida ao Senhor. Pedro, ele escreve essa carta a uma igreja que vivia sob pressão, uma igreja que vivia em perseguição. Aqui ele diz: olha, consagrem, sejam santos em tudo o que fizerem. Não é de vez em quando, não é com uma coisa ou outra, é uma consagração completa, total da vida. Não é uma consagração por uma parte de tempo, é por toda a vida. Não é uma consagração superficial, é profunda. Não é apenas uma aparência de consagração, não é apenas uma aparência de santidade, é ser santo mesmo. Porque a aparência pode enganar as pessoas ao redor, mas Deus é onisciente, sabe aquilo que está escondido ali. Pedro fala sobre uma santidade, sobre como uma resposta à graça de Deus. Depositem a sua esperança na graça de Deus e sejam então obedientes, vivam em santidade, vivam uma transformação de vida, porque essa santidade, ela representa uma transformação de vida. Agora eu vivo diferente do que eu vivia no passado, eu vivo de outra maneira, uma santidade em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele quer que eu e você cresçamos na nossa fidelidade a Ele, cresçamos como igreja, igreja que frutifica, igreja que influencia, igreja que é uma boa referência. Mas sabe, a PIB só será uma boa referência se eu e você formos boas referências para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os colegas onde nós estudamos. Para isso eu preciso crescer em fidelidade. E para eu crescer em fidelidade, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma mente preparada pelo Senhor para reagir a toda a pressão ao meu redor. Para eu ter uma mente preparada, para eu viver crescendo em fidelidade ao Senhor, em segundo lugar, eu preciso estar alerta diante de todas as tentações e ciladas do mal. Em terceiro lugar, para crescer em fidelidade, eu preciso depositar a minha esperança somente no Senhor, na graça de Deus. Em quarto lugar, para eu crescer em fidelidade, eu preciso obedecer ao Senhor. E em quinto lugar, eu preciso viver em santidade. Aí você vai dizer para mim: pastor, é impossível. Humanamente falando, é. Claro que é. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
É por isso que eu e você precisamos dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos oferecer a nossa vida a Ti, como uma oferta de amor a Ti, uma vida de total consagração ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Aqui está a minha vida, para que eu tenha uma mente preparada pelo Teu Espírito Santo, para defender a minha fé, para testemunhar, para resistir às tentações, para eu viver então, diante dessas tentações, em todo momento alerta, vivendo em Deus em consagração e depositando a minha vida a Ti, e somente em Ti, obedecendo ao Senhor e vivendo em santidade. Deus quer isso de mim e de você, não importa a nossa idade, não importa o tempo de vida cristã. Deus quer que cresçamos em fidelidade a Ele. Isso só é possível quando consagramos a nossa vida ao Senhor e pedimos: Senhor, reina de verdade em nós. Feche seus olhos. Nós vamos encerrar esse momento de culto ao Senhor. Mas eu quero desafiar você nessa manhã, esse primeiro domingo do mês de outubro. Talvez você está aqui preocupado lá se a fila para votar está grande ou não, se você vai digitar direitinho o número ali do candidato. Mas nessa hora, foque em Deus. E se o Senhor nessa manhã está dizendo: eu quero que você consagre a sua vida, quero que você busque ter essa mente preparada, busque essa posição de alerta, que você coloque a sua esperança somente em mim, que você me obedeça e viva em santidade. Para isso é preciso renunciar. E o Senhor Jesus disse isso: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a tua cruz e siga-me. É um convite do Senhor. Se nessa manhã você quer dizer sim: Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti, fique em pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu já estou aqui em pé dizendo isso para o Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, abre os nossos olhos. Talvez você queira pedir isso ao Senhor: Pai, abre os meus olhos para encontrar as armadilhas que o inimigo prepara para a minha queda. Me ajuda, me fortalece. Deus abençoe. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, cultuando ao Teu santo nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a ter uma mente preparada pelo Teu Espírito Santo, para resistirmos, para agirmos e reagirmos de forma que o Senhor se agrade de nós. Senhor, eu e meus irmãos que estamos em pé nessa manhã, estamos pedindo ao Senhor: toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos consagrar tudo que somos a Ti, todos os nossos pensamentos, as palavras, as nossas ações. Senhor, queremos ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça, do Teu poder transformador. Queremos, Deus, ser aqueles que resistimos a todas as artimanhas do mal, a todas as armadilhas do mal, para vivermos separados em consagração a Ti. Por isso, Deus, toma as nossas vidas. Senhor, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe quais são aquelas tentações, aquelas armadilhas nas quais nós cedemos muitas vezes. Te pedimos perdão por elas e Te pedimos: dá-nos vitória sobre elas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de tal forma que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós. Dá-nos uma mente preparada, dá-nos uma mente em alerta o tempo inteiro, porque são muitas as armadilhas. Ajuda-nos a confiar na Tua graça infalível. Ajuda-nos a obedecer a Ti, a vivermos separados, consagrados para o Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas. Perdoa, Deus, as nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, para que essa igreja seja abençoada pelo Senhor através das nossas vidas. E a partir daqui, ó Deus, essa igreja alcance outras vidas a viverem consagradas ao Senhor. Faz uma onda de transformação e salvação na cidade de Belfor Roxo, através da nossa igreja, Senhor. Ela é Tua, e somos nós que compomos essa igreja do Senhor.
Cuida de nós, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada nessa manhã. Senhor, abençoe os nossos irmãos que nesta hora estão trabalhando nas eleições, que estão votando nesta hora. Ó Pai bendito, dirija as nossas escolhas, para que sejam eleitos aqueles que o Senhor deseja, que governem a nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia de nossas famílias. Tem misericórdia desta igreja. Cuida de nós, Pai. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. E aceite as nossas vidas consagradas em Tuas divinas mãos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Deseja um domingo abençoado. Hoje, em função das eleições, não teremos as nossas classes.